Nós encontramos no Apocalipse várias referências a sete trombetas, 7 selos, 7 igrejas, 7 espíritos, entre outros 7. Mas um dos 7 aspectos que são muito bem assim curiosos, uma das mensagens que eu mais gosto de estar no Apocalipse é a respeito dos 7 selos, porque eles apresentam 7 períodos da história do cristianismo. É como se Deus apresentasse a João e João escrevesse a história do cristianismo em 7 volumes. Apocalipse capítulo 5, os versículos de 1 a 5, é o texto que usaremos como introdução do nosso estudo. E diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Jesus é apresentado como a única pessoa digna de abrir os 7 selos, porque Jesus é o único que foi o Criador e o nosso Redentor. E nós vamos aqui brevemente recapitular como Deus revelou para João, o seu servo, que seria a trajetória do povo de Deus, a nossa história. Os primeiros selos que são abertos, os primeiros 4 selos, são apresentados 4 cavalos, com cores diferentes. O primeiro cavalo, primeiro selo, ele é apresentado aí no capítulo 6, é de um cavalo branco. Capítulo 6, versículos 1 e 2. Cavalo branco com um cavaleiro, também com a coroa, um arco. Esse período, ele, historicamente, nós o identificamos como sendo do ano 31 até o ano 100. Primeiro século aí do cristianismo. Uma época marcada de grandes vitórias no cristianismo. Mas por que um cavalo branco? Simbolizando a pureza do evangelho. E um período vitorioso para o cristianismo também. Foi uma época em que a igreja cresceu muito rapidamente. Paulo chega a afirmar que o mundo inteiro da época foi evangelizado nesse período. Foram mais de 6 milhões de cristãos acrescentados à igreja em poucas décadas. Também nesse período, a igreja venceu de maneira incrível em vários continentes do mundo antigo. O evangelho foi pregado. A nossa meta de pregar o evangelho ao mundo todo hoje, essa meta foi alcançada neste primeiro século. A igreja cristã conseguiu cumprir o que nós estamos nos debatendo já há séculos para conseguir. O Espírito Santo tomou posse de tal maneira dessa igreja que eles conseguiram completar a missão de pregar o evangelho ao mundo inteiro da sua época conhecido em menos de 70 anos. O cristianismo também, neste período de grandes vitórias, que é simbolizado por um cavaleiro com a coroa e um arco na mão, também foi um período de pureza doutrinária. A igreja sofreu dificuldades, não foi um período fácil. Vale lembrar que no ano 85 da nossa era, da era cristã, foi inaugurado o Coliseu Romano. O Coliseu Romano foi um ambiente utilizado pelos inimigos do evangelho como um lugar de horror e espetáculo, onde mais de 5.000 cristãos foram mortos, lançados às feras, queimados como tochas vivas, despedaçados ao fio da espada. O Coliseu Romano é um dos ícones que lembra a história de perseguição aos cristãos. Mas mesmo assim, com essa perseguição ostensiva, a igreja de Deus, a igreja conseguiu manter pura a doutrina e o evangelho. Por isso o cavalo branco marca esse primeiro período, primeiro selo
da nossa história. O segundo selo vem sendo apresentado no versículo 3. E agora, esse segundo selo, o cavalo é de cor vermelho. Esse cavalo, ele vem sendo também apresentado com uma espada na mão. Um período muito sangrento, ele agora é intensificado. Já havia uma perseguição até o ano 100, um tanto ocasional, mas agora de maneira muito mais intensa, muito mais forte. Os Césares entenderam que o cristianismo seria uma ameaça ao império. O cristianismo não era visto com bons olhos, primeiro porque os cristãos não aceitavam render homenagem ao imperador. Isto era encarado como uma rebelião. O cristianismo também não foi bem visto porque, de qualquer forma, nós cristãos acreditamos que não deve haver diferenças entre classes sociais. Nós cremos que aos pés da cruz do Calvário não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Todos somos iguais. E para a mente romana, para o mundo da época, isso era uma afronta, porque eles defendiam a ideia de que o imperador era o Deus supremo, até chegar no mais humilde escravo. Havia hierarquias. Então, por isso, eles entendiam que o cristianismo não era bem-vindo para o mundo romano. Por isso, esse período é marcado com muitas perseguições, muito sofrimento aos cristãos. Do ano 100, que é o ano da morte de João, e vai estender-se até o ano 313, que foi o momento em que a igreja de Roma, finalmente, com Constantino o Grande, entendeu que não adiantava matar os cristãos. Ele entendeu que politicamente seria mais interessante tratar o cristianismo como uma religião também do império. Oficializou dessa forma o cristianismo. Esse período, do ano 100 até 313, a época da perseguição da igreja pelos Césares, esse período, muito derramamento de sangue. No cristianismo começam agora algumas heresias a aparecerem, mas a igreja de alguma forma conseguiu ali se defender, mas inevitavelmente agora abriu-se o terceiro selo. O terceiro selo, o cavalo agora é o oposto do primeiro. Enquanto o primeiro era branco, representando a pureza do evangelho, o terceiro agora é preto, simbolizando um período agora de intensa apostasia. Quando o cristianismo se tornou uma religião do império, parecia que era uma coisa boa. Afinal de contas, o próprio imperador foi batizado pelo Papa, então da época, Silvestre. Então entendeu-se que parecia que era uma coisa boa. O problema é que agora a igreja de Roma começou a afastar os cristãos do estudo da Bíblia, para que Roma pudesse meio que manipular as massas e manter as massas na ignorância da Bíblia, foram eles afastados. E agora, como a igreja do imperador era a mesma igreja agora dos cristãos, a perseguição encerrou. E agora então surge no meio do cristianismo muita corrupção. A fé que antes era uma fé pura, simples, agora é uma fé totalmente adulterada com a exaltação da tradição no nível igual à da Bíblia e em alguns casos superior. Nesse período também acontece, em 538, aconteceu um marco lamentável, mas importante da história. O bispo de Roma, ele é colocado como o cabeça da igreja cristã e como o principal líder que deveria agora mandar nos demais líderes. A partir de então, do ano 538, começa um período biblicamente constantemente lembrado, que nós conhecemos de período de supremacia papal. Um período em que a igreja agora, através de seus papas e imperadores, começaram a fazer um trabalho de perseguição à igreja fiel de Deus. Uma igreja agora com a capa de império, uma igreja com uma fé agora muito mais política, porque o cavalo preto, uma das coisas que ele tinha na mão, o cavaleiro, era uma balança. O espírito de comercialização, de dinheiro, era muito evidente nesse período. A igreja percebe que o cristianismo era uma forma de manipular as pessoas e saquear os bolsos e casas dos ignorantes e manter as pessoas na ignorância o máximo possível. O período da Idade Média, esse período da igreja também é conhecido como período das trevas.
um período de muita ignorância da palavra de Deus. Neste período você vai encontrar várias mudanças no cristianismo. No ano 313, por exemplo, acontece o famoso Edito de Milão. Nós já mencionamos que a igreja foi tratada agora, ela passou agora a ser tolerada como uma das religiões permitidas no Império. No ano 321, acontece o primeiro decreto definindo um novo dia de santificação e de adoração para o cristianismo. Constantino, dia 7 de março de 321, assina o primeiro decreto tentando mudar o sábado para o domingo. Essa tentativa de mudar o dia de santificação do sábado para o domingo não começou com Constantino. Já havia entre os cristãos que estavam afastados da Bíblia, já havia entre os pagãos também um culto que era feito para o Deus Sol e também em homenagem ao imperador, e já era no primeiro dia da semana. Então, dessa forma, os cristãos que agora já estavam sendo aceitos pelo império, como uma forma de não serem confundidos com os judeus, e o sábado é uma grande marca do judaísmo, eles entenderam que ter um novo dia de adoração seria politicamente mais adequado e mais correto, e levaria a cair melhor nas graças dos seus amigos que eram pagãos. Daí, essa tentativa de mudança que Constantino aproveitou e fez esse decreto. No ano 364, o Concílio de Laodiceia define de maneira oficial que o domingo seria o dia de guarda no cristianismo. Até então era apenas uma tentativa e não tinha emplacado muito bem, mas agora a igreja, com os seus papas e a sua liderança, entendeu que deveria oficializar em nome da igreja, pela força da tradição, um novo dia de guarda. Ano 370, os santos começaram a ser cultuados. Ano 400, oração pelos mortos, missa do sétimo dia e tantos outros dias. Ano 530, o dogma do purgatório. Purgatório é aquela ideia pagã que nós já sabemos, em que acredita-se que a pessoa quando morre, se for bom vai para o céu, se for ruim vai para o inferno, e se for mais ou menos fica no purgatório. Então esse dogma criado pela igreja foi neste ano, nesse período. As coisas estavam ruins, mas dizem que algo ruim sempre pode ficar pior. E algo bom também, graças a Deus, que sempre pode ficar melhor. Mas neste caso, a igreja deu um passo ainda mais degradante. O quarto selo é apresentado um cavalo amarelo. Também, em algumas traduções e alguns comentaristas dizem que poderia ser um cavalo de uma cor meio esverdeada. A tradução seria mais precisa se fosse da cor da bilis. Então seria meio, eu diria, amarelado mesmo. É a tradução que nos é apresentado, significando morte. Esse cavaleiro é apresentado como sendo alguém que tem o inferno que o segue. O cavaleiro e o cavalo são apresentados também como que perseguidores pela espada, pela fome, com mortandade e por meio de feras da terra. É claro que ainda havia uma certa perseguição física nesse período, mas esse cavalo amarelo, essa morte, representa muito mais uma morte espiritual e uma apostasia intensa e morte praticamente da igreja cristã. Isso não significa que o cristianismo tenha morrido. Deus, em todas as épocas, sempre preservou o remanescente. Mas a igreja oficial do cristianismo, que era reconhecida nesta ocasião, estava em grande apostasia e morte espiritual. E Deus, de maneira misericordiosa, poupou, guardou o seu remanescente. Mas o seu remanescente não era a igreja oficial do império já a partir deste período. Aqui acontece uma degradação moral e espiritual total. A Bíblia é tirada definitivamente da mão do povo. Era mantida apenas na língua do Império Romano, o latim. Então poucas pessoas conseguiam ler e entender a Bíblia. Amanhã vamos estudar um pouco mais sobre como a Bíblia, a história da Bíblia, como ela foi perseguida, como tentaram destruí-la e a Bíblia sobreviveu e chegou até nós. Esse vai ser o tema de amanhã, as duas testemunhas mártires. Agora, também, neste período, a perseguição aos que queriam estudar a Bíblia foi intensificada. Famílias eram mortas simplesmente por quererem
falar o Pai Nosso na língua materna, ou por simplesmente ler um texto, ou falar um salmo, ou tentar falar qualquer parte das Escrituras que não fosse no latim. Era proibido falar partes da Bíblia, ou falar, ou ler a Bíblia que não fosse na língua, o latim, que era a língua imposta pela Igreja Romana, e era o idioma oficial dos romanos, é claro. Esse período, um período muito difícil, triste, mas que a história deixou aí marcado. 1260 anos. Começou no ano 538, quando pela primeira vez foi oficialmente reconhecido o bispo de Roma como o cabeça de todas as igrejas. A partir daí, então, Roma se achou no direito de mandar e desmandar na consciência do povo. Se achou no direito de tomar as decisões e cada um seguisse ou seria perseguido. Esse período de domínio da supremacia papal terminou no ano 1698, quando depois de várias reformas foram acontecendo. Entre essas reformas houve também uma Revolução Francesa, que falaremos amanhã. Tudo isso impulsionou a prisão do Papa Pio VI. E finalmente, o que a Bíblia chama em Apocalipse de ferida mortal. A Igreja de Roma foi ali tirada do seu trono, o Papa levado preso para a França, onde morreu, e levou um tempo para essa ferida ser curada. Somente em 1929, a Igreja de Roma voltou a ter parte do seu poder temporal, quando Benito Mussolini fez um tratado devolvendo à Igreja de Roma os seus poderes temporais. Mas de 1798 até 1929, a Igreja de Roma ficou grandemente ferida e humilhada. Quarto selo, neste período, como nós já falamos, muitas heresias entraram na igreja. Aqui acontece em 998, o Dia dos Mortos, Dia de Finados, que até hoje existe. Instituição da Inquisição. Inquisição nada mais foi do que uma tentativa de eliminar da face do planeta os que queriam seguir a Bíblia. Então a Igreja Católica, em nome de Deus, em nome do Império, matavam aqueles que não sujeitavam-se ao que ela queria que você acreditasse e fizesse. 1190 começa a venda das indulgências. O que foi a venda das indulgências? Como o povo estava afastado da Bíblia, como o povo estava em grande ignorância, como as pessoas eram aterrorizadas com a ideia de que se a pessoa morresse, tinha que ter a intercessão da igreja para ir para o céu. A igreja ensinava que fora da igreja de Roma não haveria salvação. O Salvador, que antes era Jesus Cristo, agora não era mais. O Salvador agora era a igreja de Roma através dos seus ministros, os seus bispos e os seus monges e a liderança que representava a igreja de Roma. Essas indulgências, ou perdão, ou salvação, dependia da igreja. Acreditava-se, inclusive, na venda das indulgências, que você teria que avaliar quem era o seu parente morto. Se o seu parente fosse uma pessoa muito ruim quando morreu, estava provavelmente, ou certamente, no inferno. Se fosse uma pessoa boa, estava no céu, mas precisaria de alguma forma da intercessão da igreja. Mas se a pessoa fosse mais ou menos, estava no purgatório. Mesmo no inferno, não estava perdida ainda, porque o inferno seria um lugar onde as pessoas estariam conscientemente sofrendo, mas a família poderia reunir todo o seu dinheiro, trazer suas moedas para a igreja, e assim que as moedas fossem lançadas no cofre da igreja, quando as moedas tilintassem no fundo do cofre, então as almas eram liberadas do inferno para o purgatório, e do purgatório depois para o céu. Tudo dependia da intercessão da igreja de Roma e de quanto dinheiro você pudesse pagar para libertar o seu querido e o seu parente. E dessa forma, Roma foi se tornando mais e mais poderosa. Quando um povo se afasta da Bíblia, quando um povo se torna ignorante no conhecimento desse livro, ele suporta todas as aberrações imagináveis e inimagináveis. Não é à toa que nós somos e precisamos continuar sendo o povo da Bíblia. Nós não somos uma igreja comum. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi colocada para ser um farol no mundo que vivemos hoje. Não cremos em verdade relativa. A verdade, ela é verdade porque ela é absoluta. Ela é Cristo, revelado nas páginas das Sagradas Escrituras. Sem dúvida, a Bíblia é o livro mais odiado, mais perseguido de todos os tempos. E não é à toa, porque o diabo sabe que aqueles que conhecem esse livro bem não são enganados.
Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. É por isso que nós precisamos continuar sendo o povo que estuda e que compreende muito bem as Escrituras. Nesse período também nós encontramos a proibição da leitura da Bíblia. Por quê? Por que proibir? Porque se estuda a Bíblia, a sua mente se abre e você começa a questionar aquilo que ele fala de mentira e de heresia. Também, neste período, a Bíblia foi colocada em segundo plano e a tradição em primeiro plano. Por que então o domingo passou a ser um dia oficial de guarda e foi aceito? Simples, porque a igreja, pela força da tradição, mudou o sábado para o domingo. Por que até hoje santifica-se o domingo? Não porque a Bíblia ensina, não porque a Bíblia defenda, mas porque a tradição ensinou e mudou. Simples assim. Um outro selo agora é aberto. O quinto selo aparece em Apocalipse 6, versículos 9 em diante. Esse selo não tem animais. É apresentado um altar de sacrifícios. O altar de sacrifício ficava no pátio do santuário, ou do templo em Jerusalém. Ali as pessoas, os pecadores, traziam as suas vítimas, os seus animaizinhos, confessavam os seus pecados sobre a cabeça desses animais, e eles eram sacrificados. E o sangue dessas vítimas eram derramados na base do altar. Quando João olha para esse quinto selo aberto, é dito que ele ouve um clamor, pessoas clamando e pedindo a Deus vingança do seu sangue. Como assim? Como é possível sangue ou almas clamarem? Como é possível? Isso é uma maneira figurada de se referir ao clamor dos inocentes que morreram pela Inquisição e que morreram pelas mãos dos inimigos do Evangelho. Lembra de quando Caim matou Abel e Deus chegou para Caim e disse: cadê Abel, seu irmão? E Caim de maneira bem assim, com a cara dura, disse eu por acaso sou guardador do meu irmão? E Deus disse o seguinte: é que o sangue dele está clamando a mim. Não é que o sangue tem boca, mas é uma forma de dizer que Deus estava olhando e Deus aí estaria entrando com justiça e ele estaria vingando o sangue do inocente Abel. Dessa forma também, neste período ele é marcado como um momento em que muitas pessoas se levantam e começam agora a confrontar a igreja do império. Entre os crentes, entre nossos irmãos católicos da igreja, sempre Deus manteve um remanescente. A igreja adventista do sétimo dia não é a única igreja que tem um remanescente fiel. Deus tem esse remanescente fiel espalhado em todas as igrejas, inclusive na igreja católica e entre outras igrejas evangélicas, e também Deus tem seu povo fiel. Aquelas pessoas são sinceras e que buscam ser obedientes à luz do conhecimento que eles possuem, eles são o remanescente de Deus. Na hora que Deus reunir esse grande rebanho, nós acreditamos que a igreja invisível de Deus ainda é maior do que a igreja visível. Nós cremos que nós fazemos parte do remanescente de Deus, mas não somos os únicos remanescentes de Deus. Ali entre esses irmãos fiéis havia Martinho Lutero, um padre estudioso da Bíblia, Jan Hus, entre outros homens e mulheres que não aceitavam os abusos da igreja do império. Em 1517 acontece um marco histórico quando Martinho Lutero fixa as 95 teses de justificação pela fé no famoso castelo de Wittenberg, na Alemanha. E ali então agora marca-se esse novo período, um período de reforma protestante. É aí que nós entendemos que começa o quinto selo que foi aberto e apresentado para João. Após o quinto selo, o sexto selo é apresentado agora no versículo 12. O sexto selo lhe apresenta fenômenos no mundo natural. Quando o sexto selo é aberto, é dito que acontece um terremoto, o sol se escurece, a lua fica vermelha de cor de sangue, as estrelas caem do firmamento. De alguma forma, Deus, na sua sabedoria, entendeu que esse sexto selo deveria ser colocado sinais na natureza. E na história da humanidade, esses selos são curiosamente apresentados após o término do período do quinto selo. O terremoto até hoje, o mais famoso, é o chamado terremoto de Lisboa. Ele é datado do dia
1º de novembro de 1755, um terremoto que mudou para sempre, não somente Lisboa, mas mudou o mundo, então da época conhecido. Em seguida, no ano 1780, no dia 19 de maio, o dia escuro. O que foi o dia escuro? O dia escuro foi um dia bem estranho, porque ao meio-dia o sol se escureceu e a lua apareceu como um eclipse que nunca surgiu outro igual. Uma lua cor de sangue com um dia plenamente escuro. Era muito estranho porque, de tão escuro que era, dizem os historiadores que mesmo uma folha branca de papel a um palmo do nariz não dava-se para se enxergar. Muitas pessoas ficaram muito assustadas com esse sinal. Curiosamente, nunca houve registro de um dia escuro como esse antes na história da humanidade e nem depois. Você não acha isso coincidência ou você acha isso um sinal do sexto selo? Nós cremos que é um sinal do sexto selo. Por que não aconteceu antes, lá no terceiro ou segundo selo? Mas curiosamente Deus deixou esse sinal. Se não bastasse, anos depois, 1833, dia 13 de novembro, a queda das estrelas. Essa chuva não foi vista em todo o mundo, mas foi vista na América do Norte, parte da América Central, em especial nos Estados Unidos. Em algumas cidades onde essa chuva de estrelas acontecia, o céu parecia se estar fechando, abrindo, aliás, e fechando. Diz que era tão assustador que algumas pessoas, pensando que era o fim do mundo, algumas pessoas se suicidaram nessa noite. E uma pessoa que tivesse um jornal em mãos na varanda, dava para ler o jornal enquanto estrelas caíam, de tanta estrela que caiu nessa noite. Foi apavorante, e esse espetáculo também estava previsto no sexto selo. Eu fico pensando, por que Deus colocou a queda das estrelas na América do Norte? Já parou para pensar por quê? Deus não faz nada aleatoriamente. Você observando bem, isso acontece em 1833. Você se lembra o que estava começando a acontecer na América do Norte, em especial nos Estados Unidos, neste ano de 1833? Deus estava levantando um povo que estava agora pesquisando a Bíblia. Guilherme Miller e outros homens que estudavam a Bíblia perceberam que havia uma profecia de um santuário para ser purificado, de que um dia do juízo estava para ser dado início no céu. E eles então foram despertados para a mensagem da volta de Jesus, que até então estava em grande parte esquecida nas igrejas. E Deus, de maneira incrível, coloca esse espetáculo exatamente onde havia um povo atento à palavra de Deus. Deus poderia ter colocado esse espetáculo na África, poderia ter colocado na Ásia, mas lá as pessoas não estavam ligadas, não estavam atentas a esse fenômeno, porque eles estavam de uma certa forma meio desligados das Escrituras. Mas na América do Norte começava o mais lindo movimento que falava do advento de Cristo. O mais lindo movimento que lembrou e trouxe a humanidade de volta com força a mensagem de que Jesus irá voltar e voltará em breve. E daí surgimos historicamente nesse movimento, com um desses sinais do sexto selo. Um desses sinais serviu como marco histórico para surgir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu e você fazemos parte. Amados, a Bíblia apresenta que em breve o sexto selo irá acabar. Ele irá se fechar. E o último selo da história irá ser aberto. O último selo ele é apresentado em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. É dito que quando o sétimo selo ele é aberto, acontecerá um silêncio no céu. Por que um silêncio no céu por cerca de meia hora? Quando você calcula o princípio dia-ano de Ezequiel e de Números, princípio dia-ano, você chega a um cálculo curioso, que essa meia hora representaria uma semana. Nós acreditamos que em breve o sétimo selo irá ser aberto e Jesus irá aparecer nas nuvens dos céus para buscar a sua amada igreja. E nós cremos que esse momento de silêncio no céu é porque os anjos que lá estão hoje louvando e cantando e adorando ao nosso Deus Criador maravilhoso, Ele estará vindo aqui, esses milhares de anjos, tocando a música mais linda que nossos ouvidos poderão ouvir, a música da chegada da volta preciosa de Jesus. Essa música com os milhares de anjos que deixarão o céu em silêncio virão aqui louvar. E entre esses louvores incríveis, eu e você seremos reunidos.
Não sei se estaremos vivos nessa ocasião, mas isso não importa muito. O que importa para a gente não é estar vivo ou estar dormindo nesta ocasião, é estar preparado para o breve encontro com Jesus. Para o cristão, mais importante do que a questão de morrer ou não, é ele viver cada dia ao lado de Jesus. Nós cremos que, embora não saibamos o dia nem a hora da volta de Jesus, só sabemos de uma coisa: muito em breve ele virá. Eu não sei qual foi a última vez que você sonhou com a volta de Jesus. Eu não sei qual foi a última vez que você parou e pensou bastante na volta de Jesus. Talvez um filme que você viu da volta de Jesus e chamou muito sua atenção. Mas quando a gente era um pouco mais criança, talvez com o coração um pouco mais puro, a gente sonhava um pouco mais com a volta de Jesus. E é um sonho maravilhoso. Eu também já tive. Quando criança nós ouvíamos uma mensagem como essa, nós ficávamos tendo aquela sensação de que Jesus estaria voltando naquela noite. Quantas vezes a gente ia para casa pensando: eu acho que desse ano não vai passar. Eu não posso afirmar, nenhum pregador pode afirmar que Jesus vai voltar daqui 1 ano, 5, 10 ou 20 anos. Isso não está na nossa alçada. O que está em nossa alçada é nos esforçar cada dia, preparar a nossa vida, preparar nossa família, motivar nossa igreja a se consagrar cada dia a Deus, através da oração, do estudo da Bíblia e da pregação do Evangelho. Nós somos o povo de Deus chamado para esse momento da história, no final desse 6º selo aberto, para despertar ao mundo para o dia mais incrível da história da humanidade, que será o dia da volta de Jesus. Todas essas datas dos 6 selos podem ser esquecidas. Todas essas datas já ficaram na história, mas haverá uma data que ficará para sempre na história: o dia e a hora do nosso encontro com Jesus. Eu quero convidá-lo a, em nome de Jesus, vamos nos preparar cada dia como sendo o último dia, porque eu não sei se estarei vivo amanhã. Eu espero que sim, espero que você também, mas tudo o que Deus nos dá é o dia de hoje, e Deus dá a você e eu hoje o momento de ter nosso coração completamente consagrado a Ele, porque naquele dia, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, quem estiver preparado, estará preparado. Quem não estiver, que pena, terá perdido o momento mais incrível e mais fantástico da história da humanidade. Deus no céu já tem um dia reservado, uma data para essa grande festa. Eu espero que possamos estar naquele dia reunidos, desde o trono do Cordeiro, exaltando a vitória que tivemos nessa terra em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado porque o Senhor revelou ao teu servo amado João a história vitoriosa do cristianismo. Sabemos que perseguições tua igreja já teve e estamos tendo, mas muito obrigado pelos sinais que o Senhor deixou na história, marcando as pisadas, marcando o caminho, o trilho, para que tivéssemos segurança de que o Senhor está conduzindo a história da tua igreja. Muito obrigado porque mesmo em todos os embates que já tivemos e que continuamos tendo em nossa vida, nós temos a certeza da vitória em Jesus Cristo. Que quando se abrir o 7º selo e Jesus se apresentar com milhares de anjos, que possamos estar preparados para morar com o Senhor para sempre. É o que nós pedimos, bondoso Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E o Senhor abençoe a todos nós.